Já abram as vossas Bíblias, glória a Deus, lá no livro de Hebreus capítulo 11. Glória a Jesus. Hebreus capítulo 11. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Nós vamos ler o primeiro e o segundo versículo e o terceiro, e em seguida passaremos a ler do 32 adiante, até o 36. Todos acharam? Hebreus capítulo 11, verso 1? Bem, então leiamos. Ora, a fé é a certeza das coisas, ou o firme fundamento das coisas que se esperam, e a convicção dos fatos que se não veem. Pois, pela fé, os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Agora vamos para o 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Senhor Deus Pai Celestial, Deus Santo, Deus Poderoso, eis a Tua palavra, Senhor. Fala conosco, meu Deus, acerca da Tua vontade em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém. Poderia sentar a igreja? As palmas exaltam o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Bem alegre as palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Igreja do Senhor, aqui nós vemos um texto bastante conhecido falando sobre a fé. Muito conhecido mesmo de toda a igreja, de muitas pessoas, aleluia. Que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. Igreja do Senhor, se nós formos falar sobre fé, aleluia, através de vários versículos da Bíblia Sagrada, o tempo hoje, a noite toda seria pouco para argumentarmos acerca do que Deus tem feito, aleluia, e faz através da fé, aleluia. A fé, igreja, aleluia, é uma confiança em Deus de maneira diferente, de maneira extraordinária, aleluia, que o homem e a mulher, aleluia, quando coloca em prática, aleluia, alcança testemunho, aleluia, através das bênçãos do Senhor Jesus. Como nós lemos aqui no texto, aleluia, inicial, glória a Deus, aleluia, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, glória a Deus. Todos nós, aleluia, temos a certeza, glória a Deus, de esperarmos o Senhor Jesus, não é verdade? Uma das convicções, aleluia, da fé, que, aleluia, o Senhor vai voltar, aleluia, para buscar o seu povo. Mas a igreja do Senhor Jesus, aleluia, não é só nós temos essa convicção, essa certeza de que Ele vai voltar, mas, aleluia, estamos também esperando para Ele nos levar para consigo, aleluia. É uma fé, aleluia, que tem, aleluia, que está dentro de nós, aleluia, a confiança, aleluia, de estarmos fazendo, aleluia, a maneira correta, obediência ao Senhor da maneira correta, aleluia, para que o Senhor, quando voltar, aleluia, vir buscar o seu povo.
é uma das certezas da fé, aleluia, que o Senhor Deus nos dá, aleluia. A outra certeza, aleluia, é de alguma coisa que nós pleiteamos, glória a Deus. Todos nós, aleluia, almejamos alguma coisa, seja uma bênção material, seja uma bênção espiritual, aleluia, seja a cura de uma enfermidade, aleluia, seja algo que nós muitas das vezes não estamos próximo, não estamos vendo, não estamos, aleluia, às vezes sentindo, aleluia, mas almejamos alguma coisa que venha nos surpreender, que venha, aleluia, trazer a nossa vida um ego melhor, uma vida mais feliz para a nossa vida, aleluia, louvado seja Deus. Essa, aleluia, é a convicção das coisas que nós não vemos, glória a Deus. Quantas pessoas Deus tem provado em enfermidades, aleluia, e muitas das vezes o Senhor tem dado a oportunidade da cura. Quantas pessoas Deus tem provado, aleluia, de um emprego, de uma porta que não está aberta, mas aquela pessoa tem a convicção de que ela abrirá, aleluia. Quantas pessoas, aleluia, tem a causa na justiça e ele não enxerga a solução, ele não enxerga, aleluia, a causa ser resolvida, mas ele tem a convicção, aleluia, de que essa causa chegará a ser resolvida. Deus, igreja, aleluia, Ele permite que o seu povo, aleluia, muitas vezes venha a ser provados, aleluia, venha a ser, aleluia, experimentados para ver até aonde vai a nossa confiança para com Ele. Porque, igreja, confiar no Senhor, aleluia, sobre todas as coisas, é fé, aleluia, é fé viva e edificante em nossas vidas. Veja alguns exemplos que diz mais aqui, aleluia, em Hebreus 11. Pois pela fé os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Agora, igreja, Naamã, será que ele era um homem que tinha fé, mesmo sem conhecer o Deus de Israel, sendo um homem sírio, onde tinha outros deuses que eles cultuavam de maneira diferente? Será que ele tinha essa convicção de alcançar o que ele talvez não enxergava na sua comunidade, na sua cidade, aleluia, que era a cura da sua lepra, da sua enfermidade? Vejamos alguns pontos. Naamã, ele era um homem quase feliz. Por que quase feliz, igreja? Porque faltava alguma coisa para complementar na vida dele. Faltava unir alguns pontos, aleluia, para unir, aleluia, e assim complementar a felicidade na vida dele. Ele era um homem bem sucedido, talentoso, tão talentoso que o rei, aleluia, tinha grande estima pela sua função que ele exercia. Era um homem amado e respeitado por todos os seus soldados. Ele era um homem abençoado por Deus. Será que os deuses dele lá da Síria tinham abençoado? Não, igreja. Deus já tinha contemplado a Naamã e tinha concedido vitórias em batalhas, aleluia. Deus já tinha visto, aleluia, a sinceridade de Naamã, a pureza de Naamã naquilo que ele confiava, na sua, aleluia, convicção de que ele era um homem puro, de sinceridade, íntegro. Ele tinha a sua certeza de que ele estava no caminho certo em fazer serviços ao seu povo. E Deus tinha abençoado ele em uma peleja. Mesmo sem saber da sua existência e grandeza, Naamã foi abençoado por Deus. Tinha uma esposa que o amava e se preocupava. Era um homem guerreiro e valente em batalhas. Então você veja algumas qualidades que Naamã tinha, glória a Deus, aleluia, em que muitas pessoas às vezes não se encontram essas qualidades, mas Deus tinha já contemplado a Naamã
que em uma curta passagem na Bíblia, aleluia, fala sobre alguma situação dele, aleluia, que Deus iria preparar uma oportunidade para Naamã. Agora veja o seguinte: ele teve que dar ouvido a uma pessoa muito simples na sua casa, a uma pessoa que ele tinha como escrava, uma menina, aleluia, que tinha vindo de cativo e estava a serviço da sua esposa, aleluia, e ela tinha percebido que Naamã sofria de uma enfermidade. Essa enfermidade não tinha cura. Na terra de Israel, uma pessoa, quando se encontrava leproso, ele era isolado, ele tinha que ser expulso do convívio social para poder não contaminar outras pessoas. Possivelmente na Síria essa cultura era diferente. Por Naamã ser um homem social de grande valor, aleluia, ele podia conviver com a sua família e com os seus soldados e até com o rei. Glória a Deus, aleluia. Então essa menina que talvez, aleluia, fosse talvez insignificante em relação a que Naamã entendia, aleluia, ela disse para a esposa dele: ah, se o meu Senhor pudesse conhecer um profeta que se encontra nas terras de Israel. Ela apenas disse essas palavras para a esposa de Naamã. O que ela falou? Ela chegou para Naamã e disse: Naamã, existe um profeta, um homem de Deus em Israel, que pode te curar. Naamã não entendia o que era ser esse homem de Deus, porque ele apenas conhecia a cultura do seu povo da Síria. Ele foi ao seu rei, pediu a carta para ir, aleluia, para o rei de Israel, para poder ser curado. E os irmãos conhecem essa história toda, aleluia. Igreja do Senhor, quando Deus, aleluia, quer fazer alguma coisa em nossa vida, não tem, aleluia, Satanás que possa impedir. Não tem, aleluia, barreira que venha querer te impedir. Não tem, aleluia, enfermidade que venha querer, aleluia, te abater para que Deus venha repreender essa enfermidade. Veja que, aleluia, Naamã, ele estava naquela situação e mesmo, aleluia, assim, ele deu ouvido àquela pessoa que não tinha tanto, vamos dizer assim, respaldo ou função grandiosa na sua cidade, que era uma escrava sua. Ele se preparou com a sua comitiva e foi para Jerusalém, foi para Israel. Mas, igreja do Senhor, eu quero relatar aqui mais uma passagem, glória a Deus. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Eu vou parar um pouco de Naamã e vamos para essa passagem aqui. Deus, através desses homens aqui, aleluia, preparou oportunidades, aleluia, para que provasse a eles, aleluia, até onde ia a confiança deles no Senhor. Deus, aleluia, através desses homens, aleluia, pode provar para muitas pessoas, até para o povo de Israel, que era o seu povo, aleluia, mas mesmo assim, às vezes desobedecia, às vezes se afastava dos seus caminhos, que através desses homens aqui, a confiança em Deus era tudo na vida do ser humano, aleluia. Porque a igreja, podemos ter muitos recursos, podemos ter, aleluia, bens financeiros, podemos viver bem com a sociedade, podemos viver bem, aleluia, no convívio familiar, aleluia, mas se nós não tivermos, aleluia, Deus em nossa vida, aleluia, nós somos pessoas infelizes, pessoas que não temos, aleluia, a felicidade completa em nossa vida. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Igreja do Senhor, quantas pessoas dessa natureza, aleluia, podemos citar na Bíblia, aleluia, a qual Deus, aleluia, provou-os em situações estreitas,
situações, aleluia, de extremo risco para a sua própria vida, aleluia, em que ele talvez pensou: hoje é meu último dia aqui nessa terra. Mas Deus, aleluia, por saber que aquela pessoa confiava em Deus Todo-Poderoso, tinha fé, tinha a convicção, tinha a certeza do Deus que ele servia, provou, aleluia, para os incrédulos, aleluia, a sua salvação, a sua bênção, aleluia, foi entregue para essas pessoas. Naamã, aleluia, ele deu ouvido àquela pessoa que não tivesse grande valor na sua casa. Abram as vossas Bíblias lá em 1 Coríntios, glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 e 29. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Veja o que diz. Pelo contrário, todos acharam? Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Observar, igreja, que Naamã, ele foi dar ouvidos a uma pessoa que nada era naquela cidade, uma pessoa que apenas servia ele porque tinha vindo a cativo de uma certa ocasião, aleluia, estava na sua casa de serviço da sua esposa. Mas ele deu ouvidos, ele deu um pequeno grande passos, resolveu buscar ajuda depois que ele deu ouvido a essa pessoa que não tinha grande importância na sua casa. Abram vossas Bíblias lá em Isaías, glória a Deus, capítulo 55, versículo 6. Isaías 55, versículo 6. Olha o que diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Naamã, quando ele deu ouvido, ele foi buscar a cura da sua enfermidade. Embora ele foi de maneira diferente, porque ele não conhecia o Deus de Israel. Ele achou que na sua, vamos dizer assim, toda a organização militar, ele poderia ser curado, porque ele era um homem influente. Mas Deus, aleluia, na sua infinita misericórdia, ele vê, aleluia, o que está dentro da vida do homem. Ele vê a pureza que está fluindo de dentro. Quando Naamã chega em Israel, aleluia, ele não é recebido exatamente pelo rei como ele queria que fosse recebido. Então o rei, aleluia, por ordem do profeta, aleluia, manda que direcionasse o Naamã para ele, para a sua presença. Naamã chegando, aleluia, à presença do profeta, o profeta estava na sua casa. Lá de dentro ele fala para o seu criado, o seu aleluia, o seu auxiliar, aleluia, vai lá e diz para este homem mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Os irmãos já conhecem bem essa história, já conhecem bem essa passagem. Ele resolveu ir buscar ajuda. A Bíblia nos fala lá em Isaías: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, não é verdade? Quando Naamã ouviu essa pronúncia do profeta, ele se indignou-se, porque ele sabia que o rio Jordão era um rio que não tinha as suas purezas, as suas qualificações de água limpa. E ele começou a se indagar, a se indignar, falando: não temos na Síria melhores rios? E foi embora. Em certo ponto, um dos seus servos que estava com a sua comitiva, glória a Deus, falou: meu senhor,
Se o homem de Deus te pedisse para fazer uma coisa muito grande, uma coisa que fosse enorme, que fosse grande da capacidade humana, o Senhor não se atentaria a fazer? Ele parou e pensou: eu faria. Então será que é pedir muito mergulhar 7 vezes naquele rio? Veja, igreja do Senhor, que quando Deus usou aquele homem, seu servo, para lhe mostrar um outro significado, aleluia, da bênção que Deus tinha preparado para ele, ele veio a entender que ele tinha que descer um pouco mais, ele tinha que realmente, eu vou ter que me humilhar mesmo. Veja o que diz lá em Mateus 23:12. Glória a Deus. Mateus 23:12. Digam glória a Deus. Glória a Jesus. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Igreja do Senhor, Naamã, ele teve que passar por esta situação. Ele tinha muitos atributos na sua vida que ele qualificava como um homem muito honrado, muito respeitado na sua cidade. Mas ali perante Deus faltava uma coisa: ele tinha que descer um pouco mais, ele tinha que aquebrantar o seu coração, se ele quisesse, aleluia, ser abençoado naquele dia. Ele tinha que, aleluia, naquele momento, aleluia, se humilhar, aleluia, não apenas aquele profeta que tinha, aleluia, dado aquela ordem, mas também ao Deus que ele ainda não conhecia. A igreja, na nossa vida, do mesmo jeito, às vezes passamos por situações, aleluia, em uns dias após outro, aleluia, em que Deus nos coloca, aleluia, Senhor, por que eu estou passando isso? Muitas vezes Deus quer que nós, aleluia, venhamos mais ainda se prostrar diante dEle. Deus quer que nós ainda venhamos mais ainda nos humilharmos diante dEle, aleluia, porque a igreja, falta um pouquinho mais de complemento em nossa vida para nós alcançarmos a vitória. Falta muitas vezes, aleluia, um pouco mais, aleluia, de sinceridade em nossa vida para nós alcançarmos a vitória. Naamã era um homem sincero, isso não faltava na vida dele, aleluia, mas faltava a humilhação, aleluia, para com Deus, aleluia. Faltava ainda ele conhecer ao Senhor. Muitas vezes, aleluia, nós conhecemos ao Senhor, nós sabemos das suas maravilhas, mas muitas vezes não nos humilhamos para com o Senhor. Glória a Deus. Será que humilhar é se arrebaixar ao meu irmão que está aqui ao meu lado? Não, igreja, é não. É muito simples, mas às vezes é difícil de acontecer em nossa vida, porque a igreja, nós, ser humano, somos pessoas rancorosas. Desde a época do pecado de Adão e Eva, aleluia, o homem foi semeado na sua vida a dureza de coração, e Deus, pela sua infinita misericórdia, ainda deu livre arbítrio de nós decidirmos o que nós queremos, se queremos nos humilhar ou queremos viver na derrota, se queremos, aleluia, obedecer a Deus ou se queremos viver na tristeza, na desobediência. Depois que ele se humilhou, mergulhou as 7 vezes e aconteceu o milagre. Mas Naamã ainda não conhecia Deus. Naamã conheceu o profeta, mesmo ainda sem ter aquela aproximação do profeta, ele conheceu. Opa, esse é um homem de Deus, realmente. A ordem dele aconteceu o milagre. Ele achava que a cura tinha vindo através do profeta. Quando Naamã voltou para entregar aqueles presentes que ele trazia para o profeta não recebeu, aleluia. O profeta Eliseu mandou que ele guardasse, que ele não precisava daquilo, aleluia. E Naamã, faltava uma coisa na vida dele. Ele fez uma confissão ali para o profeta. Glória a Deus. Ele disse: eu retornarei ao meu povo, ao meu rei, mas tenho os costumes do meu rei, do meu povo, que é adorar aos seus deuses. Então,
Em outras palavras, eu posso até citar um pouco. Naamã perguntou: o que é que eu faço quando eu chegar na minha cidade? Como é que eu vou me comportar? Se agora eu estou conhecendo o poder do Deus que você serve, o poder do Deus de Israel. A Bíblia não fala essas palavras, mas eu posso pensar que Naamã, ele estava preocupado quando ele voltasse para com a sua cidade, para com o seu povo. Como é que ele se comportaria por ele ser um homem de posição, quando o rei convocasse para fazer sacrifícios aos deuses sírios? Como ele se comportaria? Ele perguntou ao homem de Deus. O homem de Deus, em poucas palavras, disse: vai em paz. Então, igreja do Senhor, nesta hora, Naamã, ele passou a confiar no Deus de Israel. Vamos abrir nossa Bíblia em João 4, 23. João 4, 23. Glória a Jesus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Igreja do Senhor, Naamã, ele era um homem que não conhecia Deus, que pelo preceito de Israel, ele estaria excluído da salvação, do conhecimento do Deus Todo-Poderoso. Mas Deus via em Naamã uma sinceridade da qual ele precisava. A Bíblia não nos relata mais as histórias posteriores de Naamã, mas eu creio, aleluia, que Deus, aleluia, precisava de Naamã, aleluia, para também ser uma pessoa que levasse, aleluia, o que Deus tinha feito na sua vida e fazia no meio de Israel, do povo de Israel, aleluia, para outras pessoas, aleluia, a qual precisavam também conhecer ao Deus Todo-Poderoso. Da mesma forma, igreja, aleluia, nós temos que estar com a nossa fé, aleluia, para levar para pessoas que às vezes, aleluia, têm um certo conhecimento, aleluia, do que Deus pode fazer, mas ainda não sabe como encontrar o feito que Deus faz na vida do homem. Sinceridade, Naamã tinha demais. Igreja do Senhor, Naamã, ele era um homem sincero, a qual as pessoas que estavam nas suas aproximações, aleluia, lhe temiam, porque ele era um homem sincero. Quando ele dava ordem, aleluia, as pessoas lhe obedeciam, as pessoas atendiam às suas ordens, porque sabiam da sinceridade de Naamã e temiam em desobedecê-los. Igreja do Senhor, Deus, aleluia, ele procura pessoas, aleluia, sinceras nos dias de hoje, para que, aleluia, a fé, ela possa continuar fluindo na igreja, ela possa continuar, aleluia, existindo na igreja, e assim os milagres do Senhor, aleluia, venham a acontecer através dessas pessoas que têm a fé e ainda somam junto a sinceridade. Como eu tinha falado anteriormente, muitas pessoas precisam ainda juntar alguns pontos. Esses pontos podem ser, aleluia, a sinceridade em nossas vidas, que muitas vezes falta. Quantas pessoas, aleluia, deixam de ser abençoados por Deus, aleluia, porque faltam ainda a sinceridade, aleluia, em sua vida. Sinceridade pode ser essa, aleluia, de se vai servir ou não ao Senhor, se vai obedecer ou não ao Senhor. Aleluia, diga glória a Deus. Veja o que diz, aleluia, em Efésios capítulo 6, versículo 5. Efésios capítulo 6, versículo 5. Glória a Deus. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Uma palavra bem resumida, uma palavra bem direta. Eu poderia até encerrar a minha pregação agora,
com esta mensagem. Mas, igreja, a sinceridade é um atributo que falta ainda na vida de muitas pessoas. Não é fácil, aleluia, ser uma pessoa sincera. Glória a Deus. Requer muito sacrifício. Às vezes a pessoa sincera, ela perde amizades. Ela perde, aleluia, até amizade dos próprios familiares. Muitas vezes o irmão, a irmã está na igreja, e às vezes você é uma pessoa sincera, glória a Deus, e você fala alguma coisa para teu irmão ou tua irmã, que muitas vezes procura alguma brincadeira, e você diz: não, aqui não é local de brincadeira, aqui não é local de conversa, nós vamos prestar um culto ao Senhor. E às vezes aquela pessoa que está ao teu lado, que puxou aquela brincadeira, viu que você era muito durona, era muito certona, não, mas você foi sincera, porque você está num local de adoração a Deus, está num local, aleluia, de estar na presença de Deus. Muitas vezes, aleluia, um parente nosso, aleluia, que às vezes não conhece a salvação em Cristo Jesus, aleluia, critica a vida do irmão ou da irmã, aleluia, e você, na sinceridade que você conheceu ao Senhor, você diz: eu procuro servir a Deus como eu estou aprendendo agora, porque o que eu antes fazia, eu não tinha conhecimento do Deus verdadeiro. Eu fazia as coisas, aleluia, a qual me ensinavam, como se um cego estivesse guiando o outro. Agora não, agora eu faço as coisas que Deus tem ensinado, tem mostrado. E às vezes o familiar fica com raiva de você, aleluia, por causa da tua sinceridade. Mas, igreja do Senhor, aleluia, Naamã, aleluia, ele foi um homem sincero. Veja que ele ainda se indignou-se quando o profeta nem saiu à porta para atendê-lo. Ele era um homem sincero, ele não tinha, aleluia, meias palavras. Glória a Deus, aleluia. Por isso, igreja do Senhor, a sinceridade em nossa vida é muito importante. Agora veja o que diz, aleluia, lá em Hebreus, voltamos à mensagem anterior, aleluia. Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Veja o que Deus faz através da fé. Quando o homem põe a sua sinceridade, aleluia, para fora e começa a praticar a fé na sua vida. Aqui a Bíblia fala de pessoas que outroram passaram por essas situações. Eles extinguiram a violência do fogo, como vocês sabem da história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados numa fornalha ardente, aleluia, para serem queimados, porque eles eram sinceros em adorar ao Deus de Israel, em obedecer ao Deus de Israel. E mesmo, aleluia, glória a Deus, sem saber o que ia lhe acontecer, aleluia, nada lhe aconteceu, porque o Senhor Deus proveira a sua confiança, a sua fé, e nada lhe aconteceu naquela fornalha. Quantos dos nossos irmãos anteriormente, aleluia, foram entregues à espada em alguma batalha, em alguma peleja, aleluia, porque confiavam no Deus de Israel? Foram entregues à morte, aleluia, porque confiavam no Deus Todo-Poderoso. Então, igreja do Senhor, a fé, ela existe ainda para nós praticarmos, para nós colocarmos, aleluia, em prática, aleluia, em exercício atuais, aleluia, e assim o Senhor, através de confiarmos nele, através da nossa sinceridade para com ele, aleluia, e na fé nós sermos abençoados, sermos alcançados pelas suas vitórias. Uma coisa que eu tenho para dizer para a igreja: não importa o tempo que você busque a tua bênção, cura, porta aberta, solução das causas, a salvação de um familiar, glória a Jesus, às vezes até algo que, vamos dizer, para o recurso do homem é impossível de acontecer. Às vezes, muitas vezes a situação é tão crítica que tem pessoas que podem dizer: isso até para Deus é impossível. Mas, igreja do Senhor, uma coisa que eu tenho para dizer com toda certeza:
Naamã, ele não conhecia o Deus de Israel. Nós não chegamos a alcançar, a ver, a testemunhar com nossos olhos o que estes homens que nós relatamos aqui, os seus testemunhos, através da sua fé, que eles alcançaram. Mas temos a convicção de que, aleluia, pelos olhos da fé nós conseguimos enxergar o que Deus fez através da vida deles por meio da fé. E assim, igreja, como Jesus disse, aleluia, se creres, poderão fazer coisas ainda maiores do que esta. Aquela passagem que quando Jesus mandou os discípulos ir pregar o evangelho, que eles voltaram maravilhados, aleluia, que tinham expulsado os demônios, tinham curado os enfermos, tinham, aleluia, feito os paralíticos andarem, glória a Deus, através do nome de Jesus. Jesus disse: isso não é nada. Se creres, farão coisas maiores do que esta. Então, igreja, o que eu digo para todos vocês: a tua luta é grande, a tua perseguição é grande, a tribulação é grande. Só você sabe o tamanho da aflição que você passa no seu dia a dia. Mas Deus também, Ele conhece. E Ele quer enxergar em nós, aleluia, a sinceridade de nós estarmos fiéis a Ele, a confiança e a convicção de estarmos ainda obedecendo, para que através da fé venhamos alcançar testemunho. Amém, igreja?